Olá, bem-vindos! Eu sou Ida Zaslavski, sou enfermeira integrativa, tenho os pilares da autoimunoterapia, do alinhamento em bioenergética, da espiritualidade, unindo as dimensões do nosso ser. E este é o canal Saúde Integrativa, onde abrangemos todas as formas possíveis de estilo de vida integrativo que busque a saúde, a imunidade acima de tudo. Então, eu sempre deixo o convite para que, se você está chegando, possa assistir outros vídeos que já tem no canal. Também se inscreva, né? Aperte o sininho e aí você vai recebendo as notificações dos vídeos que vão entrando. Também convido para que curtam os vídeos, assim outras pessoas podem ter a possibilidade, né, de deixar que esse tema entre em mais destaque. Compartilhem, comentem, perguntem e ainda deixem sugestão de tema. Quem sabe o próximo tema venha a ser o tema que você sugeriu. Assim, temos hoje o tema também, que é o tema do sono. Esse tema foi sugerido por uma pessoa e já vem sendo trabalhado, né, de muitas formas pelo estilo de vida. Então, o sono e a imunidade. Qual é a relação que o sono tem com a imunidade? Então, vamos lá? Pois bem, nós sempre falamos aqui em estilo de vida, em saúde integrativa, que envolve alimentação equilibrada, exercícios, não é? Administração do estresse, que é importante, o cuidado, não é? Com a nossa saúde como um todo, os cuidados específicos de cada um dentro dos seus quadros, né? E também o sono, né? O repouso. Então, hoje nós vamos falar sobre o sono, os efeitos do sono reparador para a nossa imunidade e também o que pode promover quando o sono é interrompido e por que ele vem a ser interrompido, né, em algumas situações para algumas pessoas. Então é um tema muito interessante, porque nós temos uma necessidade diária de sono, um desacelerar, uma renovação, reposição de energia, o descanso é necessário para os nossos órgãos, para a nossa circulação, para o estímulo nervoso, não é? Para o cortisol também, que é o hormônio do estresse. Então, o sono, ele precisa ser um sono profundo. Quando nós temos um sono profundo, nós temos uma restauração de energia e nós temos uma qualidade do dia para exercermos as nossas atividades, né? Sejam físicas, mentais, um equilíbrio emocional, uma administração do estresse e uma saúde integrativa, um alinhamento, né? Até uma intuição e um alinhamento espiritual é necessário. E quando esse sono se torna interrompido ou leve por algumas circunstâncias, isso afeta no dia a dia. Então, se nós um dia, né, durante uma noite, uma das situações que acontecem muito para muitas pessoas é o fato de urinar à noite. Isso pode ser uma necessidade fisiológica, claro, mas também pode se tornar uma situação desconfortável no dia a dia, que vai afetar a nossa imunidade durante um tempo prolongado que aconteça. Então, é isso que nós vamos debater aqui, né? Nós precisamos ver essa situação, é uma situação em princípio normal, mas quando ela foge no normal e se torna constante, e se torna uma dificuldade de, por exemplo, acorda durante a noite, vai urinar e quando volta, a dificuldade de voltar ao sono profundo. Então isso pode afetar
a restauração da nossa energia vital. E pode afetar também, ao longo do tempo, a nossa imunidade. Então precisa ser visto, precisa ser cuidado e temos aqui sugestões que a gente possa, né, montar uma estratégia de acordo com as circunstâncias específicas de cada um e também no geral. Então, nós temos aqui algumas situações que podem dificultar, né, essa manutenção de um sono profundo durante uma noite toda, né? Não somente a vontade de urinar, mas isso pode acontecer por devidos fatores. Por exemplo, ingerir muitos líquidos à noite, ou quem vive isso, né? Ou então pessoas com insuficiência renal, pessoas com distúrbios nervosos por ansiedade, pessoas que tenham diabetes, que é uma sede constante, vontade de tomar muito líquido e à noite pode se potencializar na vontade, na produção de urina. Insuficiência renal, diabéticos, idosos, né? Que isso também pode ser um fator de risco. O idoso, quando acorda à noite e vai ao banheiro, também pode ser um fator de queda noturna, né? Porque está mais sonolento, ou então quando volta tem a dificuldade de entrar num sono profundo. Então, idosos, diabéticos, insuficiência renal, quem ingere muito líquido, pessoas ansiosas, pessoas com distúrbios nervosos, o que mais? Até a ingestão de muito álcool, não é? Isso pode, ou muita cafeína pode também. Pessoas que tenham problemas circulatórios, não é? Que incha muito durante o dia e aí quando relaxa vai fazer com que dê uma equilibrada nos líquidos, esses líquidos vão para os rins e aí a vontade de urinar, de produzir mais urina. Então, algumas situações que isso pode acontecer, né? E são muito presentes no nosso dia a dia. Outra situação é nos homens, a próstata aumentada, que dá aquelas pequenas vontades de urinar, urina pouca quantidade, mas frequente. Então, isso também é um desconforto que vai fazer com que prejudique o sono, prejudique o descanso, a restauração energética, né? Aquele repouso mais profundo necessário para o nosso sistema nervoso também entender que estamos em descanso, né? Senão ele está constantemente mais desperto, em estado de aceleração, de atividade, e isso gera estresse, e o estresse gera baixa da imunidade. Além do que, em pessoas que estão com o sono leve, né, qualquer estímulo desperta. Então, isso é prejudicial também, né? Pessoas, quando a gente tem o sono mais profundo, o nosso corpo entende, né, que está num estado de preservação. Preservação das nossas funções vitais, né? Preservação da nossa integridade, da nossa saúde. É necessária, né? Um equilíbrio das nossas funções, da imunidade, da restauração da nossa energia vital. Então, sono leve, desperta toda hora, então o sistema nervoso está constantemente buscando estímulos. Então, isso prejudica também a nossa integridade como um todo, a nossa vitalidade, a nossa imunidade. E a gente sempre fala aqui que quando a imunidade está desequilibrada, nós temos muitas estratégias, não é? Mas uma delas que eu sempre trago aqui é a autoemoterapia. A autoemoterapia é aquele estímulo imunológico para quadruplicar as nossas defesas, certo? As nossas defesas é que vão buscar
os elementos estranhos ou o desequilíbrio das nossas funções para devolver para restaurar o nosso bem-estar. Então, aplicada de 7 em 7 dias, de forma regular e constante, regular e constante, vai proporcionar ao nosso organismo a diminuição dos elementos estressores e um relaxamento interno, removendo a sobrecarga do organismo e mantendo o organismo de prontidão imunológica, e assim faz com que o estado de preservação se mantenha numa melhor qualidade. Então, aquelas pessoas que estão passando por distúrbios hormonais, menopausa, né, seja que distúrbio hormonal for, né, diabéticos, insuficiência renal, sistema nervoso alterado, né, estímulos muito fortes, desequilíbrios, idosos que acordam constantemente, têm a dificuldade de retomar o sono, os homens, né, quando a próstata está aumentada, aumentando o estímulo para urinar. Então, distúrbios de urina, né, que se chama nictúria, aquela necessidade de urinar várias vezes, né? Que mais? Insuficiência respiratória, muitas vezes dá dificuldade para dormir, outros desequilíbrios, né? Quaisquer que sejam, que afetam a qualidade do sono, vamos ver o que a gente pode sugerir aqui para fazer, né? Por exemplo, a partir das 19 horas a gente diminui a ingesta de líquidos, né? E esses líquidos podem ser muita água, chá, sopas, né? Grande quantidade, líquidos em geral, o excesso de líquidos. Então, o importante é se hidratar durante o dia, manhã e tarde, para não gerar uma desidratação, né? Um desequilíbrio hidrolítico. Então, o que a gente faz? Toma água de manhã, toma água de tarde e à noite procura diminuir um pouco, né? Essas pessoas que passam por um distúrbio de sono. A cafeína, o álcool, refrigerantes em geral, eles têm um efeito diurético e isso irrita a bexiga. Então também faz com que altere o ciclo do sono. Isso é importante, né? Então também evitar à noite alimentos muito salgados ou muito picantes, que também vai aumentar a necessidade da ingesta de água para equilibrar. Então, e vai produzir mais urina para eliminar. Então, isso também, né, é importante. O cuidado para desacelerar, por exemplo, diminuir os estímulos de luz, o excesso, né, de informações ruins durante a noite, né, que leve a um estímulo mais doloroso ou a preocupações à noite. Manter também roupas confortáveis, né? Um banho que promove um relaxamento muscular também, roupas confortáveis, também um quarto arejado ou um quarto com uma temperatura agradável, que a temperatura também pode nos levar a um sono mais profundo, né? Para a gente ter uma qualidade, né, de cuidados ao dormir, ao se levar ao descanso. Outro cuidado bem importante é, antes de dormir, esvaziar bem a bexiga, né? Não com pressa, às vezes, né? A gente pode urinar, mas assim, relaxa, dá o tempo para esvaziar bem a bexiga, né? Tudo isso ajuda a entender o cérebro que ele está indo para o descanso, não é? E isso é importante. Temos também sugestão, né, de vários médicos, nutricionistas, pessoas que
que trabalham com alimentação, cuidados integrativos, que são sugestões, né, do que a gente pode ingerir durante a noite, que seja bom, que produz o bom hormônio para que a gente tenha, né, uma boa qualidade de sono. Então eu sei que existem muitos segredos e indicações que se pode dar e convido vocês a deixarem nos comentários, não é? Sugestões do que se pode fazer para dormir bem, para passar uma noite, né? Para diminuir os estímulos urinários, né? Então, existe aqui, né, nas pesquisas que eu fiz e no meu uso diário, né? A banana é boa para ingerir à noite, aveia, amêndoas, sementes, né? E vale muito lembrar o maracujá. O maracujá, ele informa o sistema nervoso que vai induzir ao sono, dá aquele relaxamento. Eu sou uma pessoa que eu tomo, né, o suco, de preferência a polpa, né? Como um pouco de maracujá, em 15 minutos eu já tô dormindo, né? Então, assim, no dia a dia, isso pode ser significativo, né? Essa reposição que vai induzindo ao sono junto com os outros cuidados, né? Para não acelerar o nosso sistema nervoso. Então, o maracujá é uma boa indicação, né? Você pode botar a polpa num pouco de iogurte, não muito também, né? Mas vai ajudar a induzir aquele relaxamento necessário que o nosso organismo entende que está relaxando e se preparando para uma boa noite de sono, para a restauração do bem-estar, da qualidade do dormir, do descansar, do restaurar a nossa energia vital, para que comece o dia de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais disponível para as atividades. Nós precisamos ter, né, energia disponível para sair, para ir para a luta, para fazer todas as nossas atividades. Então, fica aqui, né, alguma sugestão. Esse tema não se encerra de jeito nenhum, e o convite para que você traga mais elementos para que a gente ajude, né, muitas pessoas a poderem dormir bem também. Faz parte de um relaxamento mais profundo do nosso ser, né, de uma conexão mais profunda com o de confiança, né, de segurança, de estar pleno, relaxar, dormir e se entregar a um sono profundo e restaurador. Então, agradeço muito a oportunidade, a sugestão que me deram e que possa sempre, né, estar contribuindo para a saúde, para o bem-estar de um maior número de pessoas possível. Desejo a todos paz, saúde, amor, equilíbrio, prosperidade, entrega, não é? Para a preservação das nossas funções vitais e para a pulsação de vida que se faça mais e mais e mais. Então, e união sempre.